Na minha vida profissional, realmente há duas realizações muito importantes. Ao influxo da Divina Providência, consegui plantar duas admiráveis árvores. Uma árvore cultural, que foi o Conselho Nacional de Geografia, e outra árvore turística, que é o novo bondinho do Pão de Açúcar. Por formação, sou carioca. Por nascimento, sou mineiro. Ter nascido na capital mineira inseriu desde o início na minha mente o espírito do mineiro, ou seja, progressista e, ao mesmo tempo, tradicionalista. A história do IBGE registra nitidamente dois notáveis baluartes, irmanados intelectualmente, patrioticamente e ideologicamente. Um foi o Teixeira de Freitas e o outro foi o Macedo Soares. A missão do Teixeira de Freitas foi a missão do planejamento, de estruturação e organização do novo sistema do serviço público. A missão de Macedo Soares foi de, com seu extraordinário prestígio, tornar isso realidade. De maneira que os dois estavam realmente irmanados, e foi graças a isso que o IBGE tomou aquele impulso, aquele vigor, aquela exuberância ao comando desses dois eminentes brasileiros. Era uma equipe, era um triunvirato, né? Eles se entrosaram muito bem, tanto profissionalmente como pessoalmente. O Cristóvão Leite de Castro, ele é um homem do seu tempo, né? Ou seja, ele é um homem do Estado Novo. Ele sabia que era um momento histórico único. Então a ideia é construir o Estado Nacional, é consolidar esse Estado Nacional. E a estatística é a matéria-prima para essa construção de políticas públicas, né? Para a construção desse novo Estado. A situação é a seguinte: nós temos que criar um aparato técnico. Aí começa a entrar a figura de Cristóvão. O grupo dos estatísticos a comando de Teixeira de Freitas defendia desde o começo a tese de que o instituto proposto não poderia funcionar a contento sem o apoio da geografia. O recenseamento, magna realização nacional, tinha de ser preparado necessariamente com o apoio geográfico. Ou seja, foi criado o Conselho de Geografia. E aí passamos ao mãos à obra. Quer dizer, Cristóvão e mais um grupo, eles são transferidos do Ministério da Agricultura e esse grupo vai para o que vai ser o Conselho Nacional de Geografia para montar uma base operacional de geodésia, que é a parte que você vai medir as medidas da terra, né, as medidas do território, uma parte cartográfica, que você vai iniciar um processo de fazer cartografias, mapas, né, e depois a ideia de geografia como análise do que estava acontecendo, meio ambiente, entendimento dos processos econômicos e sociais e dos processos físicos, principalmente na época não se sabia nada. O IBGE, depois, quando fundado e com todo o envolvimento que ele teve, era mais um filho dele, né? O que o Conselho conseguiu realizar, graças, sobretudo, a esse entrosamento com a estatística, foi realmente surpreendente. Conseguiu desenvolver no país atividade geográfica intensa, não só sob o ponto de vista quantitativo, como também, sobretudo, sob o ponto de vista qualitativo. O Conselho introduziu modernidade na geografia brasileira. Para ele representou um desafio muito grande que ele conseguiu cumprir, né? Então ele tinha um orgulho muito grande do trabalho que ele conseguiu cumprir lá no IBGE. O papel dele é fundamental porque ele é um dos principais responsáveis pela construção desse núcleo, né? Pela organização, pela coordenação desses serviços geográficos, isso em 1937, 1938, ou seja, esse é um campo em construção. E era um idealista, né? Ele tinha uma característica assim de empreendedor. Não de executivo, aquela coisa de ficar olhando contabilidade, relatório com muito engenheiro, então gostava de número, claro, mas não tinha essa coisa do executivo, de ficar avaliando muito, não, ele gostava de realizar coisas. Ele conduzia as pessoas com uma mão leve, mas no bom caminho. Meu pai tinha exatamente essa característica de reunir várias pessoas já com
um status profissional, então, naturalmente, com ego mais, mais forte, né, fortalecido, ele conseguia reunir essas pessoas e canalizar para o bem maior, para o objetivo em comum, que era realizar aquele projeto. Também era papel do Cristóvão Leite de Castro angariar esses recursos, conseguir recursos junto ao governo federal, né, junto à cúpula do IBGE e distribuir esses recursos. Esses recursos foram aplicados prioritariamente na questão da formação de pessoal. O Conselho procurou então formar técnicos de modernidade. Foi trabalho muito interessante, compreendendo a formação de geógrafos cientistas. Então houve uma convocação. Compareceram vários jovens estudantes que desejavam fazer carreira geográfica e o Conselho contratou-os. O Dr. Cristóvão tinha assim uma espécie de olheiro nas excursões da faculdade para ver pessoas assim que pudessem interessar, então convidava. E se não tivesse ainda acabado o curso, dava horário especial, a gente podia fazer a hora que quisesse. Então nós tivemos esse treino muito bom, tivemos a sorte de fazer esse trabalho todo, né? E o Dr. Cristóvão sempre dava o maior apoio, né? Porque ele tinha que coordenar tudo, né? Então foram trazidos profissionais de fora do Brasil, foram levados profissionais brasileiros para fazer cursos fora do Brasil, foram desenvolvidos muitos cursos aqui, a partir da mão de obra já existente, a partir da capacitação, né, já existente, cursos para multiplicar vetores, multiplicar esse conhecimento. Ele contava que ele tinha que treinar equipes para fazerem as pesquisas, então levavam semanas para chegar as equipes aqui. Aí eles faziam um treinamento bem profundo, e explicavam, e ele com aquela veia professoral dele, aí ele se realizou, né? Naquele tempo, estrada não existia. A gente já saía levando pá, enxada, porque volta e meia o carro atolava, tinha que abrir o caminho. Quer dizer, nós estávamos pioneiros, né? Então, estava tudo por fazer, né? Esses geógrafos, esses engenheiros que participaram dessas expedições, eles tiveram esse papel do desbravar, né? do papel de desbravamento. Entrar por esse país adentro com recursos extremamente limitados que eles tinham à época, conhecendo, né? Desbravando, sabendo o que é o país e descrevendo o que era esse país. A geografia oferece subsídios valiosos para a solução dos problemas de toda a ordem. Problemas políticos, sociais e econômicos que, se forem enfrentados à luz da geografia, certamente terão soluções melhores, mais adequadas, mais inteligentes, mais corretas, mais eficazes. O trabalho que foi desenvolvido lá é um trabalho de qualidade, um trabalho de excelência. E isso acabou ficando evidenciado nos anos 50, que é quando o Brasil cedia a reunião da União Geográfica Internacional. Nesse congresso, os geógrafos brasileiros brilharam, apresentaram coisas realmente da pesada. Quer dizer, aí os caras já começaram a dizer o seguinte: olha, agora nós não somos mais mestres de vocês, nós somos os colegas. É impossível pensar o desenvolvimento da geografia enquanto campo do conhecimento do Brasil e o desenvolvimento dos serviços geográficos no Brasil sem pensar no papel desempenhado por Cristóvão Leite de Castro nos anos 30 e 40. Né? Ele sai em 1950, ele sai do IBGE. E é também impossível pensar nessa casa, pensar no IBGE, sem se remeter à figura do Cristóvão Leite de Castro. Deixou, eu acho que fundamentalmente, duas marcas. Uma nessa parte acadêmica, mas também levada ao campo na sua plenitude da geografia, com coisas como essa, os municípios saberem onde é que são as suas divisas reais, coisas de detalhe como não ter do município com o mesmo nome
Havia 4, 5 cidades com o mesmo nome nesse país. E outra no campo do turismo, na Companhia Caminhões Pão de Açúcar. Em 70, em pleno milagre econômico, ele decidiu que ao invés de fazer, duplicar a linha, como era o primeiro projeto, ele queria fazer um novo. Colocou todos os bens dele, garantindo o investimento. Ele queria um projeto especial para o Pão de Açúcar. Então ele tinha que ser totalmente transparente para que as pessoas de dentro do bondinho pudessem ter 360 graus de visão da cidade. E quem estivesse na cidade olhando o movimento do bondinho, visse um diamante subindo e descendo. Eu estou muito feliz do IBGE estar fazendo essa homenagem para ele. Eu acho que é uma coisa assim que é importante para a gente, é importante para o IBGE e é importante para o Brasil. O IBGE inseriu-se admiravelmente na história da administração brasileira, talvez mesmo na história da política brasileira, porque o IBGE apresentou exemplo e é pena que esse exemplo não tenha se multiplicado. Exemplo admirável de como é proveitoso, como é valioso, como é, sobretudo, profícuo um sistema cooperativo de atividades específicas nesse Brasil gigantesco, tão necessitado do bom aproveitamento dos esforços dos seus filhos.